Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana vamos falar sobre temas relacionados a investimentos, finanças, empreendedorismo e dicas de livros. No programa de hoje vamos bater um papo sobre um dos livros mais importantes... Ah, não! Certeza. Não, ele faz... Não, você faz de propósito, fala a verdade. É pra gerar uma interação no começo do podcast? Não. Você jura por Deus? Juro por Deus. Impossível. Por todos os deuses. Não, é impossível isso. Não, como que pode? Não é brincadeira, ele errou de novo. Saca só, Perini, você tá de prova, ó. O que tá escrito aqui no terceiro parágrafo, ó? No programa de hoje vamos bater um papo sobre um dos livros mais importantes para quem quer aprender a investir melhor. Investir também não é com Y, Lucas. Só um toque, cara. Não, caramba. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre realmente um dos livros mais importantes para quem quer aprender a investir melhor. O jeito Peter Lynch de investir. O Peter Lynch é um dos gestores mais bem-sucedidos de todos os tempos e defende a ideia de que um investidor amador pode ter resultados tão bons ou até melhores que um profissional. Kaique, temos desconto especial desse livro pros primos? Claro que temos desconto especial. Esse livro na nossa página exclusiva, que é amazon.com.br/Primo Rico. Ele tem desconto sim, mas se você comprar pelo aplicativo da Amazon, tem mais desconto ainda, que é o cupom Rico. Rico App. É que o Lucas troca o cupom. Ele troca o cupom todo episódio. Todo podcast ele Porra. É lógico que sou eu que troco, né, o cupom, né? Lucão, para de trocar, O Lucão. pessoal da Amazon explicou todo um algoritmo pra mim, então eles disseram que não pode ser o mesmo cupom sempre. Por isso é sempre o novo cupom, agora é Rico App. Rico App. Rico App. Tá, então o cara vai pelo aplicativo, escolhe o livro, vai comprar e bota o cupom, é isso? Isso mesmo. E esse livro de R$ 46,90, ele vai pagar apenas R$ 28,90. Quanto? 28. Quanto? 28. Meu Deus do céu! Jeff Bezos vai ter prejuízo com esses cupons aí, Vai cara. ter Tá muito prejuízo, é isso aí. E essa é uma edição limitada, não é? Impressa especialmente pro PrimoCast. Me senti lisonjado especial isso aqui, aí, cara. E sabe o que é foda, cara? Que um livro desse, a gente fala muito do valor, né? De você investir nos estudos e tudo mais. Cara, às vezes você paga R$28 num livro que pode te deixar milionário, cara. Milionário. É um custo muito pequeno. Eu não me conformo com isso, cara, porque quando a gente tá numa palestra, eu vou lá representar o time, né? Eu sou o primo quando eu tô no palco, eu não sou o Thiago. E aí eu sempre pergunto pra galera, gente, você sabe quantos por cento da população se aposenta com a mesma qualidade de vida? E aí a galera não sabe, é 1%, não é? Então, ontem, por exemplo, eu tava num lugar que tinha 4.000 pessoas, mais ou menos. 1% dá 40 pessoas que estatisticamente se aposentariam. Aí eu faço a seguinte pergunta depois. Quem aqui lê pelo menos um livro por mês? Aí uma galera levanta a mão. Quem lê 2 livros por mês? 3, 4 livros por mês? Sempre que eu chego no 4 livros por mês, eu peço pra galera ficar de mão levantada pra eu contar. E eu sempre conto. E acredite se quiser, o número de pessoas que lê 4 livros por mês é quase 1%. Geralmente dá 1% em todos os lugares que a gente vai, cara. Em todas as cidades no Brasil, sempre dá 1%. Variando de 0,5% até 2%, mas sempre dá 1%. E, cara, porque se você for para pensar, tem gente que pagaria milhões de reais pra sentar na frente do Peter Lynch e ficar, cara, aprendendo com ele, ouvindo a história dele. Só que a galera pode pagar poucos reais. Menos de R$30 pra pegar um livro que o cara tem, sei lá, 50 anos de conhecimento depositados ali, né? Às vezes nem isso, né? A gente pega coisas no YouTube, tem palestra de 1 hora do Peter Lynch no YouTube também. Exatamente. Gratuita. Aí o cara não assiste palestra, mas topa pagar pra assistir outra coisa com ele, né? Óbvio que eu entendo que tem todo aquele fator de você estar de frente com uma pessoa que você admira e tal, mas em termos de aprendizado e conteúdo, né? Tem outro fator também nisso, né? Eu já vi estudos falando que remédios mais caros são melhores pra doença, assim. Então, quando a pessoa coloca dinheiro na mesa, ela corre atrás do resultado. O que é dado de graça, tem um ditado que fala isso, o que é dado de graça vale exatamente o preço que você pagou por aquilo, entendeu? Então, quando a coisa, por exemplo, suas lives das 5 da manhã são gratuitas, então tem lá 70 mil pessoas vendo, experimenta cobrar R$100, que talvez tenha até, né, mais interesse, assim, as pessoas não perderiam uma, porque elas estão vendo realmente o dinheiro sair do bolso e vão querer recuperar aquilo. É verdade, faz sentido. Fora que você também tem uma história interessante que você ganhou seu primeiro milhão por causa de um livro, né? Por causa de um livro você teve um insight que você conseguiu atingir seu primeiro milhão. É verdade, cara. Olha só, eu tava em San Andreas, tava com a K, e a K, ela tinha um livro que ela me encheu o saco pra ler, que era o livro Geração de Valor
Valor. Vocês conhecem esse livro? Imagina. Do Flávio, né? E ela me encheu O cara o saco. que tá começando, né? Parece que tem potencial esse cara. É um menino bom aí, o Flávio é um menino bom. E aí eu lembro que ela me encheu o saco de verdade, eu não queria ler. Na verdade, eu sempre odiei ler, tá? Eu sempre odiei ler, só que eu leio porque me dá dinheiro. Só que eu descobri isso depois. Então nessa época, a gente tava nessa viagem, a Cá me insistiu muito pra eu ler o livro, topei ler o livro. Era um livro muito simples, era um livro com muita imagem, um livro com muitas frases de efeito. E aí eu comecei a ler, de repente, cara, chegou um momento do livro em que eu li uma frase que eu falei, caraca, eu preciso mudar tudo, né? E até seria legal eu voltar atrás dessa frase, é bom pra eu saber, mas era alguma coisa a ver com isso, com business e tal. E aí eu voltei pra São Paulo, aí eu me desfiz da sociedade que eu tinha, abri um novo escritório, né, junto com novos sócios, e eu era o maior acionista desse escritório. E aí anos depois eu fiz um acordo com eles pra eu poder focar exclusivamente no canal e atingir a liberdade financeira. E é um livro de R$20, né? É um livro, cara, que hoje R$20 e tem lugar que às vezes você acha mais barato. Fora que, pô, se você quisesse muito, você poderia até procurar um livro usado. Tem gente que até acabaria te dando, enfim. As pessoas não leem, cara. As pessoas não leem. E isso aqui é um grande desperdício, porque tem muito valor, tem muita riqueza em um livro se você o lê. Se você não lê, o livro é só um custo mesmo, né? E falando nisso, hoje temos presistas ilustres. Temos hoje, pra falar desse livro, o influencer mais cheiroso do Brasil, Bruno Perini, o menino propaganda da Jequiti. Muito obrigado, eu agradeço a todos aí o convite. É sempre uma honra, um grande prazer estar com pessoas assim tão ilustres e com o Kaique, né, gente? Que se o Silvio Santos entrar em contato e fizer o perfume, eu tenho certeza que esse público de finança vai comprar absurdo, assim, ó. Vai comprar mais que ações de Itaúsa, cara, você não tem noção. Não, é pior que um vídeo que a gente gravou pro meu canal junto, eu tive que fixar um comentário realmente, porque a pergunta que mais tinha era, qual perfume? Qual perfume? E até hoje, quando eu abro caixa de pergunta ali no Instagram, o pessoal manda, qual é o nome do perfume que o Thiago sempre elogia? Cara, mas você não acha que faz sentido você diversificar seu negócio aí, não? Com perfume, cara? Não sei, né, cara? É o perfume, você é mais cheiroso. Quem sabe? Você mais cheiroso. Quem sabe? Diversificação é bom, né? O Lynch gosta disso, né? Faz algo extremo. Isso aí, ele não gosta de diversification, né? Que a gente vai explicar hoje aqui. Yes. Diversification. Agora em inglês. Cousin. Rich cousin. Temos o maior pegador do mercado financeiro, o Gão. Fala, Faço ideia primos. quem escreveu isso. É mentira isso, tá? É mentira. Amor, você que tá ouvindo, é mentira, tá? É mentira. E hoje vamos falar de investimentos. Investimentos. Ficou acuado o Gão, coitado. Temos também o segundo melhor editor do Brasil, Kaique. Como assim? Esse roteiro tá totalmente errado. Não, é o segundo, porque o primeiro é o Gui, né? Ah, não, isso é verdade. Primos, vocês não sabem, eu sou uma farsa, o Gui realmente, que é o editor, ele que faz tudo, desde os textos do meu Instagram. Kaique é só marketing, né? Eu sou cara? só marketing. Olha a roupa dele, é muito business. E temos também o Lucas Pitt, que não está aqui, que é um investidor buy and foda-se, não é? Ele tem aquela filosofia dele super alinhada. E hoje temos aqui o investidor buy and fodeu, que é o Lucão. Tudo que compra, fodeu, mano. O medo já vem instantaneamente, né, na hora que compra. Não, se o Lucão for comprar alguma ação que eu tenho, velho, eu vendo na hora. Você tá o maior louco? indicador, né, cara? Até empresas low growth ver turnaround nas mãos dele. Não, cara, é um indicador de sentimento, tá ligado? Quando que o Richard fala, se o Lucão comprar, na hora, eu entro vendido. Eu faço uma posição short aqui. É isso aí. E aí, primos e primas, beleza? E quem sabe em breve não temos o jeito Lucão de investir aí. Né? Um livro... É só você seguir e fazer tudo ao contrário, não tem erro, primos. E o Peter Lynch defende que o investidor amador pode ter vantagens sobre o investidor profissional. Perini, me conta aí, cara. O Peter Lynch ele fala que o investidor amador ele tem vantagens sobre o investidor profissional. Cara, e pro investidor que tá entrando hoje no mundo dos investimentos, ele fica pensando assim, como que eu vou competir com uma pessoa que trabalha na área, uma pessoa que tá o dia inteiro respirando isso, que tem o dia inteiro dedicado pra isso, como que eu, que sou um médico, que eu nem tenho tempo pra olhar pra isso, vou poder investir bem o meu dinheiro e competir com o investidor profissional, né? Existe alguma vantagem para o investidor amador? Eu acredito realmente nisso, porque tem uma parte do livro que ele dá um exemplo muito bacana. Ele diz que há uma regra em Wall Street não escrita que um gestor nunca perde seu emprego por investir em ações da IBM, mesmo que caia. Verdade. Porque se cair IBM, né, Apple, por exemplo, a culpa é da IBM e da Apple. Agora, se o cara comprar a empresa de salsichas do tio Ted e o negócio cair, a culpa não é da empresa, é dele, né? Como é que você compra essa ação pequena que ninguém conhece? Então, o investidor amador, ele tem uma vantagem que é ter que ficar dando satisfação para os outros.
outros. Ele fala que um gestor profissional perde horas do dia apenas explicando por que ele tomou as decisões que ele tomou. Então a gente não tem isso, a gente tem algumas vantagens tributárias. A única dificuldade em replicar o que ele faz aqui é quanto ao número de ativos, né? Que o nosso mercado não se compara com o americano ainda. Tem uma parte do livro que ele fala que ele tem 1.400 ações no fundo dele. Você até falou que ele chegou a ter muito mais do que isso, né? Que no Brasil a gente tem 400 empresas, né, cara? Então, total, né? Pois é, pra replicar isso é complicado. Mas ele fala também que é difícil, às vezes, pro gestor adotar posições em empresas pequenas, porque o cara tem tanto dinheiro, se ele entrar, ele distorce a cotação da empresa, ele tem regras de que ele não pode ter mais de 10% de uma empresa, coisa que a gente não tem. E outra coisa, né? Ele fala uma coisa no livro, que eu não sei se vocês concordam com isso, mas de que, pô, se você for entrar no mercado pra performar menos do que um fundo, então, porra, deixa no fundo, né? Deixa alguém fazendo isso por você. Sim, exatamente, porque, cara, se você já tem alguém lá olhando pra sua carteira, gerando seu dinheiro e você não tá disposto, cara, a investir um pouco do seu tempo nisso, não tem porquê, né? Você vai ganhar menos? Não faz sentido. Então, o Perini falou umas coisas muito legais, não é? O que eu começo a ver? Vamos falar de um case nosso aqui, Hugão. O que a gente... A gente comprou algumas ações pequenas, né, no último ano, né? Compramos. Pequenas entre aspas, né? O que a gente comprou no último ano, assim? Cara, umas que são ainda... podem ser consideradas small caps, acho que principalmente Sinqia e Banco Inter. Sinqia é bem pequena mesmo. Não, Sinqia tinha... De valor, acho que o mercado, cap dela devia ser uns 300 milhões quando a gente comprou. Quando a gente visitou lá a empresa, que a gente foi fazer uma empresa da bolsa, devia ter de 300 a 400 milhões. O que é muito pequeno pra nossa bolsa, né? Por exemplo, o Banco Inter é pequeno, mas agora tá valendo 10 bilhões, pô. Exato. E é pequeno pra bolsa. É pequeno. Sim, que é tão pequeno que entra na regra brasileira lá que você não paga IR se você ir comprar ações dela. Se eu não me engano, acho que tem 4 empresas listadas na bolsa que tem um patrimônio menos de 1 bi, que entra numa regra que se você comprar ações e vender, você não paga IR em cima das ações. Vai lembrar que no caso o governo que deu como incentivo fiscal pra elas. Exatamente. Porque, olha só que legal, o caso sim que é interessante porque entra exatamente no que o Perini falou do Peter Lynch. Cara, o Peter Lynch fala que um investidor grande, né, um grande fundo de investimentos, ele tem uma grande deficiência que é o seguinte, ele é muito grande. Então, pra você ter que ajude algumas coisas, como diluição de custos, etc., ele não pode comprar uma Sinqia. Cara, o fundo, ele tem lá, e a gente tá falando do Brasil, né? Ela é pequena pro Brasil, imagina pros Estados Unidos, que é onde o Peter Lynch tá inserido. Então, você tem uns fundos lá que tem 10 bilhões de dólares. Cara, se eles forem comprar a Sinqia, eles vão comprar a Sinqia inteira, tá ligado? E não faz sentido pra um fundo desse. Vai mexer muito na cotação da Exatamente. ação. Então, eu fico até pensando assim, Warren Buffett, se você for olhar o histórico dos rendimentos dele, ele sempre outperformou o mercado. Ele sempre foi muito melhor do que o mercado, durante muitas décadas. Só que se você for olhar o período mais recente, ele não tá outperformando o mercado. Porque antes, ele tinha acesso a, por exemplo, 6 mil ações nos Estados Unidos. Hoje ele tem tanto dinheiro que se ele for comprar, ele tem que escolher entre 50 empresas. É complicado. E o detalhe também é que ele não só tem muito dinheiro, como ele também é muito famoso. Então se ele, por exemplo, compra uma outra empresa, o pessoal vai atrás. E já sobe. Mas uma coisa que você falou, o tamanho, né, ele atrapalha. O pequeno, no caso, é superior ao grande. E ele fala isso no livro também, dando outros exemplos, né? O termo que ele mais usa no livro é das 10 baggers, né? Ele fala 20 baggers, ou seja, ações que se multiplicam 10 vezes, 20 vezes. Tem exemplo de ação que se multiplicou 250 vezes que ele passa no livro. E isso é interessante porque isso só vai acontecer com empresas pequenas. Imagina um Itaú se multiplicar 10 vezes de tamanho. Não dá, pô. Ele vai ficar o tamanho do PIB do Brasil. Ele paga a dívida interna do Brasil. Acho que isso é um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil, que a gente até comentou no programa da B3, que quando as empresas entram na bolsa aqui, elas já entram num tamanho considerável. Grande, então, e o número de IPOs aqui também é muito pequeno. A chance dela crescer 20 vezes, 30 vezes, é muito mais difícil. Só você pega, por exemplo, a gente tem o caso de Fleury, acho que a empresa nasceu na década de 40, acho que alguma coisa, década de 40 e 50, só teve o IPO em 2009. Então, tipo, se você quisesse investir mesmo pequeno pra ver ela virar uma 20 bagger, alguma coisa assim, você... Putz, a gente vai ver isso acontecer, porque, por exemplo, o Kaique fez o comentário do CDI, né? Era muito difícil competir com o nosso CDI. Agora a gente chegou a ter, em 2015, juros de 14%. Tinha título pré-fixado pagando 18%. Só que você volta em 94, os anos logo depois do Plano Real, você tinha taxa de juros de 50% ao ano. Quem, em sã consciência, vai investir em bolsa, ou quem vai querer abrir o capital se ninguém está interessado em comprar as ações? Então é muito mais complicado. O nosso mercado agora que vai estar mais alinhado com o que o Peter Lynch escreve no livro, né? Que ele faz uma comparação entre performance em títulos públicos e investimento em ações. Ele fala, título público faz sentido. Ele pega uma época onde fez muito sentido, porque deu para atuar com marcação a mercado. Então o cara conseguiu um retorno muito bom, muito rápido. Mas no longo prazo ele deixa bem claro que as ações são os grandes veículos para multiplicação de valor. E isso a gente vai começar a ver mais agora. Até porque hoje a gente vê muita empresa no Brasil abrindo capital lá fora, né? Aconteceu. Então assim, isso vai acontecer mais ainda, né? Vai acontecer mais ainda, né? Porque como você tem esse baixo interesse que você falou, cara, lá fora você capta muito mais rápido, lá fora
pessoal já tá acostumado com isso e o pessoal até acaba considerando a empresa como algo que tem um valor maior do que a gente considera aqui no Brasil, não é? Pelo custo de oportunidade. Então, sim que é um caso legal, porque além de grandes fundos, grandes investidores não poderem olhar muito pra Sync, porque imagina, se o cara comprar 100 milhões de reais em Sync, ele virou dono de 33% dela lá atrás, entendeu? Eu conversei já com a analista que não pôde falar de Sync, mesmo gostando dela, porque ela era tão pequena. Se o analista falasse dela, cara, ferrou. A Sync iria subir, sei lá quantos por cento, entendeu? O pessoal ia comprar a empresa inteira. Só que tem uma outra coisa legal também nesse caso, porque o Peter Lynch, ele fala que um grande benefício nosso é que a gente pode olhar para empresas que outras pessoas não estão olhando, né? Porque um grande fundo, no caso de Sync aqui, ele não pode ficar analisando o Sync, porque é muito pequena. No caso de Banco Inter, poucas empresas olhavam também para Banco Inter lá, quando ela soltou a IPO, não é? E a gente podia olhar. Então, como a gente tem menos gente olhando, menos analistas cobrindo os ativos, a gente tem mais espaço para, como eu posso dizer, assim, existe uma distorção maior de preço, pode ser para cima ou para baixo. Então, como a gente tem menos gente operando, a gente pode acertar mais, né? Tem mais distorção de preço, mais oportunidades, mais assimetria de valor e preço. Eu acho que o caso do Banco Inter é fenomenal e toda vez que eu li um parágrafo do livro eu pensava nisso. Aconteceu com o Banco Inter. Porque quando fez o IPO, eu lembro que eu não entrei no IPO. Eu lembro. Embora o Thiago falou, cara, eu vou Você não vai entrar, Ferinão. Tinha analista falando, tá caro. Eu era um dos caras que falava, não, Thiago, pô, pra setor bancário, 30 vezes o lucro, cara, isso é muita coisa. Aí ele entrou, ele começou a cair, teve um dia que eu fui pra gravar, e você tava gravando e tava comprando o Banco Inter. Ele tinha, acho que o IPO foi a 18 e pouquinho, você tava comprando a 13. Daí eu falei, caramba, já deu uma queda boa, hein? Acho que eu vou entrar agora. E não entrei nessa hora, pensei mais um pouco e peguei já na subida de volta, com 20 e pouco. Mas foi ótimo. E sabe por que eu peguei, Thiago? Ele fala no livro, né, que o amador às vezes consegue ver coisas que o pessoal em Wall Street só vai saber anos depois, que você tá andando pela rua, você tá vendo o crescimento de um pequeno negócio. E o que eu mais recebia no Instagram é, quero abrir uma conta digital sem pagar tarifa. E o melhor banco pra abrir era o Banco Inter na época. Então o crescimento dele tava muito grande, tava muito explosivo. E quem era influencer de finanças, tava vendo isso acontecer em primeira mão. A gente tinha até a conversa minha e do Thiago mesmo. Putz, a gente começou a entrar muito banco digital, a gente tinha as opções, mas tipo, chegou um momento que a gente ia ter que falar de algum banco digital que não tinha TED, tipo, que não tinha, desculpa, não tinha TED não, que não tinha custo, né? Custo em TED, e só assim, a gente ia eliminando e quando via só tinha, tipo, Banco Inter e alguma outra coisa. As outras contas eram assim, você tem TED gratuito, até 4 TEDs por mês, né? Você tem tarifa gratuita, se alguma coisa. O Banco Inter era todo gratuito, tinha muita gente procurando, eles tinham um crescimento orgânico muito grande. Você entrava no YouTube e digitava, eu fiz essa pesquisa, Banco Inter. Praticamente todo mundo que começou a gravar de finanças, e o número de canais do YouTube de finanças explodiu nos últimos anos, falava de Banco Inter, e o pessoal não tava ganhando pra isso. Não tava ganhando. Não, e assim, e isso é mais legal, porque aconteceu também com o Nubank, né? O fenômeno Nubank, né? Então, é que o Nubank não tinha capital aberto. Mas, cara, tinha uma época que os vídeos que explodiam de finanças eram os vídeos que tinham Nubank no título. Eu gravei Nubank e não recebi nada pra isso, pô. Mas você recebeu audiência, porque o pessoal tava engajado nisso. Verdade, o vídeo ele teve uma audiência muito boa. Você tinha um termômetro de que, putz, a galera tava interessada. Nossa, eu tinha um momento que eu tava louco pra ter um cartão roxinho. E olha uma coisa interessante, novamente comparando Nubank e Banco Inter, que são empresas que crescem muito, né? O Nubank tá, se não me engano, com 10 milhões de clientes quase, e o Nubank ele foi avaliado por uma compra que uma empresa japonesa fez, de parte da empresa, em, se não me engano, 40 bilhões de reais. É isso aí. E na hora que eu vi isso, eu falei, caramba, se o Nubank, né, tem muitos clientes, tem 5 vezes mais clientes que o Inter. Eu gostei do seu comentário, eu vi o seu comentário. Pois é, se o Nubank vale 40 bilhões, mas o Nubank é uma empresa que não tá dando lucro ainda. O Banco Inter, que tá dando lucro desde sempre, né, não deveria valer mais, tava na época custando 8 bilhões, e ele tá valendo mais, tá crescendo. E aí ele atualizou logo depois dessa notícia aí, acho que o mercado entendeu. E, aliás, foi a segunda vez que isso aconteceu, porque tem uma vez que o Nubank tem uma rodada, eles atualizaram o valuation de Banco Inter. E aí, de novo, atualizaram o valuation do Banco Inter. A mesma empresa que investiu no Nubank, ela agora comprou parte do Banco Inter. Isso, SoftBank. Né? Um bi. Pra eles é assim, né? É pouquinha coisa. Mas tem um outro ponto que a gente não tá olhando também, e que esse talvez seja um dos mais importantes, que é o seguinte, comparando a gente, né, com um grande fundo, ou Warren Buffett, alguma coisa assim, um grande benefício é o dinheiro é nosso. E o fato de dinheiro ser nosso faz a gente poder tomar a decisão que a gente quiser. Porque um fundo, veja só, você é um gestor, não é? Então, como você é um gestor, não é o seu dinheiro que tá sendo gerido. Talvez uma parte seja seu, mas o principal geralmente é capital de terceiro. Então, os cotistas, eles optam por colocar dinheiro no seu fundo e tirar dinheiro do seu fundo. Só que em qual momento que os cotistas querem pôr dinheiro no seu fundo? Kaique, em qual momento? Vamos ver. Kaique, em qual momento os cotistas, eles querem colocar o dinheiro no seu fundo? Mesmo momento que o Kaique compra Bitcoin.
bitcoins. É nessa hora. Não. O Perini não tá sabendo da minha reviravolta do Bitcoin. Como assim, Perini, você não tá acompanhando os trades do guru de Bitcoin? Eu acompanho, cara, porque as decisões do Kaique fazem o mercado mudar de direção. Eu tô sempre acompanhando o que ele Mas, faz. respondendo a pergunta, a galera é muito inteligente, Thiago. A pessoa compra na alta, aí o fundo cai, ele xinga o gestor e sai na baixa. E ele perde aquela pequena desvalorização ali, ó. A pequena desvalorização. Porque a galera fica muito emocionado, fica tipo igual o Perini, só que o Perini foi esperto ainda com o Banco Inter, porque ele pegou na alta. A galera fica assim, não, tá caro, não, não vou comprar. Aí o negócio começa a subir pra caramba. Assim, não, eu não posso ficar fora disso. Eu tenho que aproveitar isso. Aí vai lá e compra 50, o negócio ajusta e fica 25 e só perde metade do capital. Mas eu não digo nem que é questão de inteligência, pô. Tem pessoas muito inteligentes em outras áreas, mas que na parte das finanças, e ele fala isso, que as pessoas pesquisam mais, né? O Peter Lynch, ele diz, pra comprar um micro-ondas do que na hora de investir nas ações que elas querem. Ou pesquisar mais pra comprar uma TV. Justamente. É, Lucão. Eu acho que agora pelos olhares daqui eu vi que isso aconteceu recentemente. Não, o Lucão tirou uma semana de férias pra escolher a TV dele. Foi uma semana inteira. Eu fui pra um retiro só pra escolher TV na internet. Cara, uma iluminação espiritual ali, né? De qual marca ele o cabelo. Planilhas e planilhas. Foi incrível isso, Então, cara. mas isso acontece com uma frequência muito grande. E na hora de escolher onde investir, eles vão na dica quente, né? Vão no fundo que performou melhor no último ano. Só que tem um negócio chamado retorno às médias, pô. Às vezes o cara foi muito bem naquele ano e no outro ano ele vai mal pra depois ficar mais ou menos na média. Então o cara não vai acertar sempre. É raro encontrar um Warren Buffett ou um Peter Lynch, né? Que estão sempre ganhando do mercado. Eu acho que as pessoas, elas fazem essas compras na máxima e depois vendem quando abaixo, porque primeiro não estão acostumadas com o mercado, né? Tem queda que, por exemplo, quando Itaú cai 10%, você fica preocupado com isso, Thiago? Não, mas o cara que acabou de entrar na bolsa, ele deixa de dormir, pô. Então ele quer se livrar daquela dor, ele vende, depois Itaú sobe, ele fala, o mercado não é pra mim. E o negócio é que, tipo, a gente pega, que agora tá crescendo muito essa ideia de filosofia de longo prazo. E aí a gente vê que, até nesses casos que a pessoa ela pode até entender sobre filosofia de longo prazo, mas mesmo assim ela fica preocupada. Você vê que a gente tá falando aqui sobre esses problemas com fundos, e acho que agora quando a gente olha pro Twitter, a gente tem muito, agora meio que uma problematização dos gestores de fundos. Porque muito gestor de fundo foi pro Twitter. E aí, vira e mexe, os caras postam, tipo, comentário de cotista do fundo, e aí eles decidem printar pra conscientizar a galera. Mas é o quê? Muita gente lá que manda um e-mail pro fundo falando, o fundo, eu sei que o fundo... absurdo, né? Eu sei que o fundo é de longo prazo, mas 2 meses negativo, que porcaria é essa? Eu quero tirar meu dinheiro. Aí você fica tipo... Caramba, o cara tem ele tem a vida de um cachorro, ele vive 15 anos só, né? 2 meses longo prazo. Mas isso é engraçado, talvez o Hugo esteja comentando até de um que eu vi, acho que foi o Breda que postou do Alaska Black, era um e-mail assim de alguém falando, favor explicar por que o fundo está com performance negativa, pô. E o mercado ele vai, né? O mercado ele sobe caindo, ele sobe, cai um pouco, volta a subir, então é natural que esse tipo de coisa aconteça. Total, cara. Agora, eu queria só voltar naquele ponto que você ressaltou logo no começo sobre IBM, né? Porque, de novo, eu tenho certeza absoluta que, cara, gestor de fundo, analista, eles são muito bons. Então, o que faz eles perderem não é a falta de conhecimento deles, nada disso. É porque, no final das contas, e de novo, nem todos perdem, enfim, tem de tudo, né? Mas um grande problema é, se você pega um analista e esse analista, ele recomenda bons ativos, mas que por algum motivo o mercado não percebeu o valor desses bons ativos e esses ativos caíram durante 1, 2, 3 anos, cara, é difícil você segurar um cliente por todo esse período. Por isso que o que você falou sobre IBM é tão poderoso. E vou falar mais até, saindo do cliente, é difícil você segurar o seu patrão, você perdendo em performance durante 3 anos, pô. Imagina, você olha aquele analista, pô, o cara só tá errando no curto prazo. E a gente tem primeiro, tem o desalinhamento com o cliente e tem o desalinhamento com a sua meta, porque, cara, as metas em negócio geralmente são semestrais, no máximo anuais. Então, cara, qual que é a sua meta? A sua meta é performance. Se você tem performance uma vez não bateu a meta, outra vez também não, outra vez não, cara, você começa a se questionar. Mas você tem ativos que ficaram dormentes por muito tempo pra de repente darem uma puta porrada, né? Você tem o quê? INEP foi assim, acho, ficou muito tempo assim, subiu. Você tem vários ativos que fizeram isso daí. A gente tem até aquele livro lá que era das 100 Baggers lá, que eu esqueci. 100 Baggers, isso, sim. 100 Baggers, que... Quase isso, não. Quase isso. 100 Baggers, então. Mas então, que você colocou um gráfico que ele pegava a história de várias empresas na bolsa que demoraram acho, cerca de 10 a 30 anos pra virarem, né? Pra multiplicarem por 100, né? Mas por que isso daí acontece? Porque é o seguinte, quando você identifica uma empresa que tem um valor gigante e um preço muito baixo, que geralmente é uma oportunidade, cara, assim, ou você é um mito, né? Ou ninguém percebeu ainda. E essas pessoas vão perceber. Só que às vezes, como ninguém percebeu
nível até agora, vai demorar um tempo pra essas pessoas perceberem. E esse tempo pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Só que quando o mercado perceber, aí eles vão começar a precificar isso aqui corretamente. Então, esse é o problema. O problema é o tempo contra você. E quando você tá com o seu dinheiro, você não precisa dar satisfação pra ninguém. No máximo pra tua esposa, né? Pro cônjuge. A satisfação que eu dou hoje é isso, pô. Eu já fui obrigado a me desfazer de uma empresa por causa da Malu. Sério? A empresa basicamente vendia farinha de trigo. Ela falou, não, isso aqui a gente não pode ter em casa. Não quero isso. Eu falei, mas é boa, fitness, não né? sei o Tem quê. todo negócio, Ela não gosta dessas coisas, né? E aí eu podia comprar armas. Talvez pudesse comprar empresas que vendem maconha lá fora, né? Mas agora, Farinha de trigo não, mano. Trigo não. E eu gostei do teu comentário também, Thiago, pelo seguinte, né? Quantas pessoas, mesmo lidando com o próprio dinheiro, aguentam ficar perdendo ou ganhando pouco durante anos pra depois ter uma grande explosão? A maior parte das pessoas prefere ficar confortável. Até por isso, tem muito fundo que é composto basicamente pra acompanhar o mercado, pô. É a mesma coisa que o cara comprar um ETF de Ibovespa, né? Comprar um BOVA11 da vida, porque tem gente que prefere ganhar um pouquinho todo ano. Por exemplo, muita gente procura ações boas pagadoras de dividendos. Sim. O cara prefere, às vezes, ganhar 6% de dividendo ao ano do que tentar pegar uma ação que vai dobrar de valor naquele ano, né? Então, quantas pessoas realmente querem arriscar? A maior parte hoje das pessoas está acostumada aqui no Brasil com uma renda fixa que historicamente pagou muito bem. Você deve receber até hoje ainda, eu recebo muito. Bruno, como invisto meu dinheiro ganhando 1% ao mês sem risco? 1%. Eu acho que mudou Não existe paradigma mais no Brasil, né, cara? Mudou Pois para 1% é uma coisa muito poderosa pro brasileiro, assim, né? Sim, as pessoas se acostumaram com isso, né? Então hoje as pessoas estão indo pra bolsa e vem lá uma ação pagando dividendos ali que estão confortáveis, elas preferem esse perfil de ação a tentar pegar uma ação que vai se multiplicar muitas vezes de valor. A gente tem o exemplo do Banco Inter, acho que ele já tá quase 4 vezes mais caro em comparação com a mínima que ele chegou. Sim. É que teve desdobramento, né? Aí mexeu um pouco ali, tem que voltar a fazer a conta, mas é por aí. Nossa, mudou tanto já, né, cara? Lançou um preço, aí teve um desdobramento, aí depois conversão pra Unity. Pois é. Enfim, mas nessa linha, cara, eu, por exemplo, tô sentindo um pouco dessa pressão no rumo ao bilhão. Sim, as pessoas te pressionam. Pressionam, porque as pessoas ficam só esperando um mês ruim, cara. Tem um mês ruim, aí só, seu pilantra, você não sabe de nada, você não entende o que você tá fazendo. Aí falou, cara, mas caiu, eu faço aporte todo mês, pra mim é até melhor. Mas você começa a entrar numa neura e que, cara, imagina 12 meses seguidos, assim, imagina 24 meses seguidos, assim. Cara, uma coisa que eu aprendi lendo o livro do Magic Formula, né, da Fórmula Mágica, é que a fórmula mágica do The Little Book That Beats the Market, ela só é tão poderosa porque ela não é perfeita. Porque em períodos de 5 anos ela nunca perdeu do mercado. Só que às vezes ela passa 4 anos perdendo do mercado. Até a hora que, boom, vai lá e ganha. Só que o problema é as pessoas não têm a paciência pra perder dinheiro por 2, 3, 4 anos, não é? Então por isso que quando você sabe o que tá fazendo, e aqui é importante o conhecimento e a filosofia, e o dinheiro é seu, você pode passar por esses momentos, né? Agora os fundos não. É igual você falou. Tem gente que fala, não, vamos colocar um pouquinho de Itaú, vamos colocar um pouquinho de Petro, vamos colocar um pouquinho de Vale, de Bradesco, de Ambev. Por quê? Porque eu preciso ter uma correlação com o índice, né? Então não pode destoar tanto, não pode correr o risco do índice subir 50% e o fundo cair 40%, porque aí ferrou, o gestor não vai segurar ninguém, o cotista vai resgatar, o fundo vai ter que fechar, né? Geralmente acontece muito disso, ou você fica com uma performance muito ruim, e aí entra outro problema, tá? Quando eu fui assessor de investimentos, eu fui por 7 anos, eu lembro que eu vendia, né? Eu vendia muitos produtos financeiros, e muitos produtos financeiros eram fundos de investimentos. Só que não importa a qualidade, a tese, o que você fala pros investidores. Os investidores só queriam investir no fundo que mais rendeu nos últimos 12 meses. É o que eles procuram, pô. É sempre isso. Tem até uma parte do livro que o Peter Lynch ele fala, e no mercado americano não deve ser muito diferente daqui, que no mercado americano, também o livro foi escrito em 89, talvez tenha mudado um pouco. Eu acredito que não. Ele fala que 87% das ações trocam de mão todo ano. Ou seja, muita gente gosta de dizer que é investidor de longo prazo. Tem uma hora que ele faz uma piada, ele até fala que falar que era um investidor de curto prazo era muito pouco popular, era melhor falar que era usuário de drogas a falar que era investidor de curto prazo nas rodas ali sobre conversa de investimento. Mas na realidade, as pessoas se enganam. Elas só estão esperando uma porradinha da ação pra vender, tentar partir pra outra. Então, quantas pessoas vão efetivamente ficar compradas durante 5 anos pra pegar a multiplicação de valor que ele fala ali de 10 vezes, de 20 vezes? Porque nenhuma dessas aconteceu em um ano. Às vezes aconteceu em 2, 3, mas é muito raro. O normal é um tempo maior pra isso acontecer, né? E a gente fala do rumo ao bilhão, que vai ter crítica pra caramba quando cair, só que, tipo, a gente tá preparado. A gente tá preparado. Tem um caixa bom reforçando lá, que é coisas que às vezes um fundo não tem tanto, assim, que é um caixa equilibrado pra quando o mercado cair 50%, você ter dinheiro pra entrar sem movimentar demais o mercado. E, Kaique, as pessoas têm
pavor dessas quedas, né? Porque se você, agora numa época de alta, faz um vídeo falando, olha, eu acho que daqui a um tempo o mercado vai cair, elas ficam com raiva, elas chegam a te ameaçar. E tem muita gente que se diz investidor de longo prazo, que quando cair, vamos botar que o mercado fica caindo durante 12 meses, será que esse pessoal vai realmente ficar pro longo prazo? Ou eles vão sair desesperados, né? Querendo se livrar daquela dor? Então eu acho que a cabeça das pessoas ainda não entrou no mindset do investidor ainda. De boa parte. Eu acho que o Richard tinha uma história que uma galera dava risada dele quando ele falava que o mercado ia dar uma reviravolta e ia cair pra caramba. E tipo, cara, ele que meio que riu por último, que aconteceu. Sim. E ele tava preparado pra aquele momento. Mas, cara, sabe o que eu acho? As pessoas, elas às vezes têm o conhecimento, às vezes elas têm a filosofia correta, mas eu acho que tem uma parada que atrapalha muito elas, que é o seguinte. Pô, se você tem 3 filhos, você tem esposa, você tem família que depende de você e você é o melhor investidor do mundo. Só que seu dinheiro tá todo em ações. E a bolsa começa a cair 50%. Não tem como você não ficar emocional. Porque você já errou, cara. Se você depende desse dinheiro e você tá correndo um grande risco com ele, se você perder, sua família tá ferrada, ferrou, velho. Você vai ser um investidor emocional. Por isso que é tão importante, mesmo acreditando, mesmo tendo a maior convicção do mundo de que tudo vai dar certo, ter uma opcionalidade, ter dinheiro em caixa, entendeu? Porque eu acho que o que enriquece, na verdade, não é nem investimento em renda variável. É o dinheiro em caixa, porque não tem nada pior do que você passar por uma oportunidade ou uma crise sem dinheiro pra poder aproveitar essa oportunidade ou sem manter a sanidade, porque o dinheiro em caixa te deixa são nas crises, né, cara? Não, é outra vez uma observação do livro. Lógico que muita coisa que a gente tá falando aqui, as pessoas já estão fazendo já, né? Muita gente vai se identificar e falar, nossa, eu já investia mais ou menos como o Peter Lynch diz. Ele pega um exemplo de McDonald's. Ele fala que durante uma época estava sendo avaliado em 50 vezes o preço-lucro, né? As pessoas desesperadamente comprando, achando que o negócio vai subir pra caramba. E aí veio uma crise, o negócio caiu e ficou sendo negociado por 8 vezes o preço-lucro. Ele falou, nessa hora, McDonald's era um bom investimento. Naquela outra, era uma boa empresa, mas não era um bom investimento. Então legal. Tem essa questão de você poder comprar barato quando uma crise vier. Saiba diferenciar, então, uma boa empresa de um bom investimento, né? Nem sempre uma boa empresa vai ser um bom investimento. Às vezes ela tá muito cara, porque todo mundo acha, né, que aquela empresa é excepcional e o preço, o PL vai lá pra cima, por exemplo. E aí, acho que a gente entra até nesse outro ponto que o Peter Lynch fala, que a gente começou falando sobre, cara, dá para o investidor amador competir com o profissional? A gente falou aqui algumas das vantagens que o investidor amador tem em relação ao investidor profissional. Mas aí o investidor amador tá pensando assim, tá, mas e como que eu vou escolher então uma ação, né? E o Peter Lynch, ele fala muito sobre você escolher ações e usando como parâmetro o que tá ao seu redor, não é? As empresas que você consome, lojas que você convive, histórias no elevador que você ouve, né? Então, empresas que estão ao seu redor. Ele fala sobre isso, né, Kaique? Com certeza. Tipo, você não pode comprar uma empresa que você não conhece. Como que você vai, tipo, sei lá, comprar Starbucks se você nunca tomou o café dos caras? Às vezes é uma merda. É tipo só uma modinha momentânea. Tem muita gente que dá exemplo aqui no Brasil, que são empresas lojistas, tipo... O Lucão tá se segurando. Principalmente Arezzo. Fala assim, cara, Arezzo tá todo dia, tem promoção e tá cheio de mulher lá dentro. Como você não vai confiar num business que tá sempre lotado? Que tem loja em todos os shoppings. Não tô falando pra comprar Arezzo, gente. Tô falando você tem que dizer bem, porque o pessoal ouve o Kaique falando, eles vão todo mundo comprar. Essa é a filosofia. Não sei, vai que tem vai movimentar o mercado, né? Mas essa é a filosofia de, tipo, você comprar alguma coisa que você conhece ou que pelo menos você saiba que tem pessoas fazendo e consumindo aqueles produtos. É legal, porque a gente tem até uma história muito legal que a gente teve um tempinho atrás aqui no Primo mesmo. Foi uma vez que o Thiago chegou no escritório, acho que a gente era uma equipe de 5, né? E aí ele juntou todo mundo e falou, galera, quantos de vocês tem celular da Apple? Aí eu lembro que, tipo, eram 5 pessoas. Celular da Apple não, iPhone. Vamos dar nome aos bois. Que isso, cara. Beleza. Mas isso é interessante dele, né? Porque isso já mostra como a pessoa fala, ó, não, isso aqui não é um celular, isso aqui é um iPhone, pô. Então é a maneira como as pessoas enxergam a marca, né? Isso e tá, aí falou, beleza, quantas pessoas aqui tem iPhone? Aí eu lembro que só eu tinha Motorola, o Thiago, o Lucas, o Kaique, tinha tudo iPhone. Aí depois ele falou, beleza, legal, então quantos de vocês têm pelo menos R$1 investido na Apple? E ninguém tinha. Mas mesmo ninguém tendo, tipo, todo mundo tava aprovando o serviço, porque só eu não tinha o Apple. E eu não tinha porque, na verdade, pra mim o Motorola era o basicão ali, se eu pudesse eu teria o iPhone também. Mas é, tipo, aquela coisa, todo mundo atesta a qualidade do produto, gosta do produto e tal, mas, tipo,
tipo, ainda assim, mesmo com essa noção, às vezes não coloca o dinheiro na bolsa e não O cara investe vira em um Apple, advogado da marca, né? E mesmo Isso. assim Mas ele não tem ações não da investe. marca. E ele fala isso, ele fala às vezes o cara trabalha numa empresa petroleira. Ele sabe que o mercado tá voltando, né? Ele vê que a empresa tá crescendo e ele prefere investir no setor farmacêutico porque ele não entende nada do negócio. Só que eu só vou discordar de um ponto do Peter Lynch. É lógico que tem razão essa parte de você investir no que você conhece, mas eu não acho legal evitar totalmente aquilo que você não domina. Tem aquela frase do Taleb que eu gosto muito, que o entendimento é um substituto pobre para convexidade. Se você vê que uma empresa está barata, mesmo que você não entenda muito do setor dela, acha que ela tá crescendo, que ela vai ter uma boa performance, eu acho que vale a pena você ter alguma exposição a ela. Vai investir tudo que você tem se você não entende do negócio? Não. Mas bota um pouco até pra você começar a entender do negócio, né? Você vai começar a acompanhar muito mais depois de estar comprado. Se não tá comprado, é só hobby, né? Pesquisa. Aqui no Prima a gente tem um canal que é Empresa da Bolsa e a gente foi em várias empresas e a gente perguntava pra alguns funcionários e, tipo, eles amavam a empresa, trabalhavam há 30, 40 anos, só que não tinha ações. Não tinha ações da empresa. É verdade. Mas acreditavam no negócio, acordava às 5 horas da manhã pra ir lá, defendia. Né? Só que não tinha ações. E muitas vezes tinham dinheiro no banco em renda fixa. Sim. Não é? E o negócio que eles conheciam melhor do que todo mundo, porque eu lembro que a gente foi lá numa fábrica, não é? E, cara, e aí tinha um carinha ali da base e o cara explicava tudo pra gente. Ele sabia como que era feito cada coisa, cada máquina, o horário de entrada, os problemas da empresa. Cara, ele sabia tudo, velho. Ele tinha número de quanto eles produziam por dia, quantos milhões vendiam aquele negócio e mesmo assim o cara não tinha ações da empresa. Porque talvez ele nunca tivesse lido o livro do Peter Lynch e fala assim, caramba, é verdade, eu entendo mais esse negócio do que qualquer outra pessoa. Então eu consigo entender quando faz sentido e quando não faz. Então, cara, talvez por uma coisa tão simples quanto essa, porque a gente não tem essa cultura no Brasil, né, de comprar ações. E talvez tenha. Tá mudando, né? Tá mudando. Tá mudando. Eu acho, inclusive, Perene, que eu acho que essa próxima crise que a gente for passar, eu acho que vai ser diferente. Porque acho que nunca, em nenhum momento do mundo, a gente teve um ambiente com tanta gente na internet falando assim, olha, vai acontecer crise em algum momento e vai cair, não se assusta, tenha dinheiro guardado. E quando isso acontecer, vai ter muita gente online falando, viu, tá acontecendo a crise, tenha dinheiro guardado, aproveite a oportunidade agora que é pra comprar. Então eu acho que talvez a simetria que vai rolar entre preço e valor, que vai acontecer com certeza, mas ela deve ser menor, porque vai ter muita gente que tá avisando desde antes, que vai avisar durante e vai avisar depois. Então eu acho que isso vai acontecer. Vai ser uma simetria diferente. Cara, né? é um outro caso aí que a gente tem no livro, que é logo no começo, que é muito legal de você observar o que as pessoas estão consumindo ao seu redor e olhar as marcas. É o caso do cara que ele investia em empresas de tecnologia enquanto a mulher comprava meia calça, né? E esse caso é bem bacana. Porque antigamente, cara, os homens trabalhavam e as mulheres é que consumiam. Então elas é que estavam muito próximas dos produtos, né? Ele até dá um nome pra... Ele chama a esposa de a pessoa que não entende muito de dinheiro. E a mulher só dava os macetes pro marido. Olha que minha calça legal que eu comprei. E o marido, não, deixa eu investir aqui nas minhas ações de microchips e tecnologia, que ele não entendia nada, né? E aí o cara só investia, a ação subia um pouquinho, de repente vinha uma queda, ele se desesperava e vendia. Enquanto isso, a empresa de meia calça... E ele ainda ficava tipo, ufa, vendendo pra perdi só cacete. metade, né? Pois é. E essa empresa de meia calça, tem lá, era, se eu não me engano, talvez eu pronuncie o nome da empresa errado, mas o produto era Legs, o nome da meia calça, da empresa Hanes. E o que era esse Legs? Era uma meia calça vendida na embalagem de ovo. E a diferença é que em vez de vender em lojas especializadas, vendia no mercado. E as mulheres vão no mercado 3 vezes na semana e vai em loja de roupa 1 vez no mês, às vezes, pra comprar meia calça. Vendi em loja de conveniência. Isso, justamente. Era um negócio super acessível. E era um produto que depois ele transformou a marca e fez a empresa avançar muitas vezes de valor também. Mas esse é um outro ponto interessante, né? A gente fala, o funcionário não investe na empresa, às vezes não tem ações, mas o Peter Lynch, ele mostra que pra empresa multiplicar de valor muitas vezes, ela tem que ser sido abandonada pelo mercado durante um tempo. Exemplo disso, Magazine Luiza, né? Magazine. Quem comprava Magazine Luiza quando o negócio custava menos de R$1? É só o Breda, nem o Breda, acho. Acho que nem nem o Breda comprava. Pois é. E, cara, e aí é legal porque o que ele fala? Ele fala assim, nos Estados Unidos, acho que o que ele fala se aplica mais nos Estados Unidos, mas talvez no Brasil faça mais sentido daqui a pouco, né? Com essa evolução que você tava falando. Mas ele fala o seguinte, cara, você tem ações pra comprar do Burger King e do McDonald's. Qual que você vai comprar, né? Sendo uma pessoa amadora. Pô, a primeira coisa é você ir no shopping, sentar na praça de alimentação e ver qual a fila tá maior. Porque, pô, se você olha lá e a fila do Burger King tá gigante, você para no outro dia também tá gigante, e todo dia a fila tá gigante, em todos os lugares que você vai a fila tá maior, você fala, pô, peraí, tem alguma coisa aqui. E dá pra comparar fácil, que geralmente é um do lado do outro, né? É um muito do lado do próximo. Você consegue ver ali qual que tá puxando mais clientela. Exatamente. Então essa é uma boa forma, é um bom indicativo, e a gente tá falando aqui sobre, cara, coisas do dia a dia, empresas que você vê no dia a dia, que são um bom indicativo pra quê? Pra você ir olhar pros números. Não é assim, a fila tá bombando, nossa, então eu vou comprar. Que é o que você Abriu o falou. home broker lá, né? Meu Deus, que minha calça linda. Vou comprar, né? Não, ele fala isso no livro também, né? Pesquise depois, é só um indicativo. Que mó galera ganhou dinheiro com Ering, né, cara?
que Hering era uma marca muito popular, depois ela fez uma mudança que era uma marca meio cool, assim, meio classe média, e, cara, as ações subiram muito, mó galera ganhou grana com Hering, sabe? Que é uma coisa que, cara, tava em todos os shoppings. Falando nisso, tá na hora de fazer o IPO da Bolovo, né, velho? Porque eu compraria fácil. O time aqui só usa a roupa da Bolovo, pelo amor de Deus. Não, os caras precisam mandar mais roupa. Ô, Deco, Lucas, tá na hora de mandar umas roupinhas aí by Primo Rico, né, meu? By Primo Rico, exato, uma coleção exclusiva aí, tá louco. Lembrando que eles prometeram que ia lançar uma coleção do Primo Rico. Tá gravado. Tá no podcast aí, nos anteriores. E é só ir lá no Instagram dos caras, cobrar os caras, falar assim, cara, cadê a camiseta aí do Primo Rico? Eu quero a camiseta do Primo Rico. Tô te falando, o Kaique deve ser contratado por fora dos caras, já tá falando no Instagram deles. Kaique, você... Eu não falei que o Instagram deles é @Bolovo, eu não falei. Falando nisso, Lucão, semana passada, o Breda veio aqui, te deu uma aula de bons modos, falou do seu bigode, e você continua com o seu bendito bigodinho, maluco, de hipster? Cara, tá vendo? Mas eu expliquei, por uma falta de barba, eu deixo o bigode, entendeu? Entendi. Porque aí eu tô aproveitando essa onda que é a moda do Fred Mercury, né? Eu Exato, gosto do filme. Então eu tô aproveitando, cara. Quando voltar a barba, aí fudeu, cara. Aí eu fico em casa. Muito bom. Agora, por exemplo, me fala, pensa aí, que serviço que vocês pagam todo mês hoje? O que vocês pagam todo mês? Netflix, celular, né? O meu é Vivo, por exemplo. Netflix, vamos falar Netflix aqui, ó. Quem assina Netflix? Eu assino Netflix. Todo mundo? Acho que todo. O Kaique usa a conta de alguém, com certeza. Pelo perfil, né, cara? Pelo perfil eu sei, pô. Eu tomei a decisão de cancelar a Netflix. Pra usar o da sua mãe, né? Cancelei o Netflix. Duvido! Juro, eu cancelei mês passado. Mas tu pegou um outro serviço, então. Eu uso a Amazon, mas... Porque, tipo, Netflix, as séries que eu gosto demora muito pra sair. E eu vi que tem, tipo, pré-pago. Então é mais fácil eu comprar 30 dias e assistir a temporada que saiu do que ficar pagando mensalmente e ficar, tipo, 6 meses sem assistir. Eu fui olhar, fazia uns 3 meses que eu não entrava no Netflix. Eu paguei, tipo, 3 mensalidades sem entrar no Netflix. Cara, porque as temporadas de Teletubbies lá demoram muito pra sair, Thiago. Sair, né, cara? E são as coisas que o Kaique curte assistir, né? Eu entendo. Mas o Kaique ele tava abrindo as séries que ele assiste, ele falou até de Gossip Girl, cara. Deus do céu. Não fala mal de Gossip Girl e DLC, porque isso me ajuda bastante. Ai, caraca. Mas, vamos entre nós aqui, então. O Gão assina também Netflix? Não assino, só vou reassinar quando sair a série de The Witcher. The Witcher? É. Caraca, meu. Mas olha, eu fiquei surpreso com isso, sabia? Eu também fiquei. Fiquei surpreso com isso. Não, mas olha só, o Kaique assina periodicamente, o Gão vai assinar e nós 3 assinamos. Olha só, é um serviço que... Eu nem sei quanto tá a mensalidade hoje na Netflix. Quanto que tá mais ou menos, Eu hein? nem olho, cara, mas acho que tá R$29. Eles vão por aí. subindo. Custa mais do que o livro do Peter Lynch. Isso é com certeza. Com certeza. Não, aliás... Com impostos custa R$32,90. R$32,90. Não, aliás... Não, pera aí, Lucão. Aliás, eu acho que isso tudo depende muito, porque o livro do Peter Lynch, na verdade, ele custa R$46,90, cara. Olha só, 46. Mais que Netflix. mais que Netflix. Mas tem uma novidade aí, não tem? O quê? Você não tá vendo aí? O quê? Com o cupom Meu Deus. RICOAPP, você paga apenas... Primo, fala pra eles. R$28,90. Tá mais barato que o Netflix. Não que você não acredito. assiste. É isso mesmo. Meu Deus. Não, dinheiro de litrão, né, cara? Dinheiro de litrão pra você ficar rico. Pelo amor de Deus, se você não tiver R$28 pra comprar o livro, já deu tudo errado. O que você prefere aí, então? Quanto que é um litrão? 10 reais? 10 conto, um litrão bom. Você prefere 3 litrões do bom, como diria o Lucão do bigode, ou comprar um livro do Peter Lynch com um desconto do Primo Rico? Cara, se você comprar o livro do Peter Lynch, você vai ter uns insights tão valiosos que você vai poder comprar a cervejaria inteira e ficar loucão o resto da vida. Caramba, vai fazer como o Pete e vai virar sócio da Ambev. Exato, não é bem melhor? Em vez de ficar loucão só de sexta e com pouca grana, você pode esperar um pouquinho, ficar ricão e loucão o resto da vida. Só que o Pete faz o contrário do que o Lynch fala, porque ele fala assim, prove o produto e você vai achar a empresa. Ele bebe Heineken e é sócio da Ambev, né? No vídeo ele não mostra o rótulo, né? Eu gravei com ele há pouco tempo, ele fica com o rótulo escondido assim, mas todo mundo fala, tá bebendo Heineken. Pô, mas a Heineken agora é da Ambev também, não? Não. É concorrente, cara. Outro grupo. Cara. Inclusive, Heineken foi um dos motivos do lucro da Ambev ter... Agora, deixa eu provar meu ponto. Por que eu tava falando da Netflix? Porque, cara, a assinatura, vamos dizer que tá uns R$30. R$30 vezes 12, a gente tá falando de R$360. Então eu dou R$360 por ano pra Netflix. O Lucão também. O Peri também. O Kaique dá um pouquinho aí periodicamente. O Gão, quando lançar The Witcher, fudeu.
vai assinar tudo que der, todos os Eu acho que pacotes ele não vai premiums. vir mais. Aí. Não vai vir mais, vai tirar um mês de folga. Vai pedir aquela semana que ele usou pra televisão, né? Ó, o Lucas usou pra televisão, o cara pra minha série. Foi pra isso. Então, isso aqui já é um bom indicativo. Você pensa, cara, olha quanto dinheiro eu tô dando pra Netflix e eu não planejo parar de assinar. Porque pra mim é uma coisa que... Tá automático, É automático, sabe? É um dinheiro ali pra mim. Óbvio que é um dinheiro, mas, cara, pra mim agrega um valor muito grande, entendeu? Então, cara, eu vou continuar pagando. E as pessoas, elas não sabem que elas podem ser sócios desse negócio. Aí tem outra coisa também. Eu assino, por exemplo, o Spotify. Você assina o Spotify? Spotify, com certeza. Não dá. A minha esposa tá quase cedendo. Spotify é muito... Porque ela tá no gratuito ainda, mas estão falando tanta propaganda pra ela que ela falou, vou assinar esse negócio. Eu falei, aguenta, segura, pô. É verdade. Você é mais forte que a propaganda, mas ela tá quase cedendo porque é muito barato, né, cara? É muito barato. Não, você compara a transformação na indústria em si. Se você lembrar que no ano 2000 a gente gastava a mensalidade do Spotify pra comprar um CD, onde você queria ouvir 3 músicas, mas tinha que levar 30. E agora você pega no Spotify e ouve milhões de músicas por uma mensalidade barata. fora que tem aqueles planos família lá, que você paga mais barato pra mais gente. Não, mas ó, você assina? Eu assino. Isso aí Você eu assino. também, Lucão? Eu também, você também? Não tô assinando, mas eu consumo. Daqui a pouco eu vou virar assinante. E você, Hugão? E Caramba, assino. tem mais gente assinando Spotify do que Netflix aqui. Olha Pois que louco. é. Então tá aqui mais um serviço que, pô, todo ano eu devo dar quase R$200 então pro Spotify. Não, e olha, essa é uma tendência que várias empresas estão querendo surfar. Por exemplo, celular Apple aqui. Quem tem? Então, 3, né? Apple não, você já aprendeu aqui. O iPhone, né? Que o Lucas já tá quase jogando café na minha cara agora. Mas o iPhone agora tem o iCloud. Ou seja, depois que você ocupa o espaço do seu celular, você começa a mandar pra lá. A minha esposa assinou o serviço mais básico. Aí preencheu o espaço, aumentou. Eu Se assino preencher esse de negócio novo, também. cara, vai aumentar. Então as pessoas, a Apple agora, além de ter a renda da venda dos aparelhos, tem a renda de um serviço recorrente, né? Fora o próprio serviço dos apps, né, cara? Muito Parece que nunca é suficiente espaço. Você compra o celular com mais espaço que tem na loja lá e você tem que comprar mais Essas nuvem malditas ainda. fotos, cara. Não, cara, ninguém me celular paga convence. foto, mas ninguém apaga foto. Não, cada celular que vem, a foto ocupa 10 vezes mais, cara. Não, eu vou falar, esses dias eu gravei um vídeo do primo no meu celular aqui e fui passar pra ele. Aí eu falei assim, vou passar. Aí tava, tipo, no celular da Thiago aparecia cheio. Aí eu fui olhar, ele tem mais de 13 mil fotos. 13 mil fotos. Gente, a galera tem muita foto no celular. Não, isso é uma coisa de louco, porque quando eu tinha Motorola, por exemplo, eu ficava contando minhas fotos, eu sabia quais que eu tinha que deixar, quais que eu não tinha. Depois que eu tive o negócio da Samsung, eu fui abrir minha galeria, esse dia tinha, tipo, 1000 fotos, eu fiquei, caralho, de onde isso Uma surgiu? pessoa com 2 anos de idade. Eu falei, né? caralho, que porra é essa, mano? Cara, olha só que curioso que a gente fez essa rodada aqui Netflix versus Spotify. Tem uma coisa que é interessante, que você pode não gostar de filme, você pode não gostar de série, por isso você não tem Netflix, mas todo mundo gosta de música, cara. Não existe verdade, ninguém né? que não gosta Não, mas é de que música, por exemplo, eu tô em dúvida mesmo. Eu gosto muito do Spotify. A Apple mas eu também tô em sabe dúvida disso, porque- né? O iTunes. É, Então, exato. porque você tem a Apple, que é músicas, né? Cara, eu tô em dúvida, porque pra mim é um serviço meio igual, assim, e ela sincroniza com o Apple Watch, por exemplo. Então, cara, eu posso sair com o Apple Watch offline e eu tenho essas músicas sincronizadas. Já o Spotify não tem. Então é como se fosse a Disney, que consegue te monetizar em cenários diferentes. Acho que esse próprio mercado, acho que tá crescendo uma coisa que já começou a crescer muito mais a Netflix, né? Agora tem Netflix, tem a Amazon Prime também, tem a Disney Plus. Todo mundo quer uma entrando agora, fatia, né? Acho que agora o Spotify começou a surfar agora, mas tá vindo também mais agora. Com Vai, Deezer, mas tá vindo isso é uma com- coisa interessante. A gente tá falando dessas empresas aqui, o Peter Lynch não investiria em nenhuma delas. Porque as suas empresas Porque quentes, já né? são muito grandes, são muito quentes. Aqui no Brasil pouca gente investe, porque pra pegar um BDR você tem que ser investidor qualificado, né, tudo. Mas lá fora as pessoas procuram essas empresas e ele evita essas empresas que estão muito na moda. Ele chamaria essas empresas que são muito grandes agora de empresas confiáveis, né? São aquelas empresas que elas vão crescendo a uma taxa confiável e são interessantes de ter na sua carteira, por exemplo, as mais consolidadas e que não estão tão caras durante uma recessão, porque elas são confiáveis. Mas eu não botaria, por exemplo, Netflix tá num preço muito alto, porque muita gente paga por lucros futuros. Agora, uma outra empresa mais consolidada, a Apple tá 17 vezes lucro aí que eu olhei outro dia. Então não tá tão caro pra uma empresa do tamanho da Apple. Mas ela também não vai crescer 10 vezes. Não vai. Porque senão vai ficar do tamanho do mundo. É Tá difícil, E né? você tava falando- Uma coisa que eu acho interessante também de serviços assim é o serviço se renovar. A Apple TV, eles têm no aplicativo deles, por exemplo, você assina eu assinava a Amazon e Netflix. Só que às vezes eu queria assistir um filme e eu não sabia qual desses players tinha. Então eu ia lá na minha Apple TV e colocava o nome do filme. E ele me direcionava pro aplicativo certo. Se tinha na Netflix, ele me jogava na Netflix. Se tinha na Amazon, ele me jogava pra Amazon. E se tinha na Apple, ele falava pra eu pagar, alugar e tudo mais. Isso é muito legal, que é tipo um gerenciador. Então, por exemplo, o da Apple, ele também tem esse serviço de assinatura, só que ele ainda integra
uns aplicativos terceiros e ele faz o gerenciamento. Então é mais fácil você pesquisar por um lugar só do que você abrir vários aplicativos pra ver se tem o seu conteúdo. O Kaique tá fechando os negócios por fora aí, cara. Certeza, cara. Cada episódio do PrimoCast ele ganha uns 30 mil reais. Mas ele pode ter entrado num tema legal, que é o diversification, que agora a gente tá falando da Apple, que antes era só celular, iPad, agora a gente tá falando de um produto, serviço, tem o Apple Card agora também, que é um produto financeiro, não tem nada a ver com core, entre aspas. Eu acho até que eu vou... a assinatura da Apple News também, que vai ser tipo... É mesmo? Olha só. Então, vou até refazer a minha frase. Talvez cresça de tamanho em 10 anos, porque estão aumentando muito, né? Mas é muito mais difícil a Apple aumentar 10 vezes do que, por exemplo, Sinqia crescer 10 vezes de tamanho. O que a gente tá falando aqui não é que é impossível, é que a gente tá falando de possibilidade versus probabilidade. Né? Você tá falando do Itaú, 400 bi, velho, 400 bi vale 4 tri, cara, é foda. No Brasil um negócio desse, entendeu? É muito grande. Agora, eu gostei muito desse ponto que você falou aí, cara, sobre o Peter Lynch nunca compraria isso. Não é porque tem algumas coisas que faz o Peter Lynch ficar de longe, ficar fora de algumas ações, e ele recomenda que as pessoas também fiquem. E ele levanta 5 coisas, basicamente, não é? A primeira coisa é, essa ação está numa indústria quente, que é tipo a indústria do momento. Então, aliás, quando eu tava lendo isso daqui, eu comecei até a refletir, eu falei, caraca, velho, Banco Inter tá assim. Saca só, olha só, indústria quente, fintech, tá tudo bombando, tá todo mundo olhando pra isso, o pessoal paga múltiplos exageradíssimos por isso. Falou que é fintech, já era. Lembra, Vevar falou que era fintech, multiplicou tudo. O que mais? E teve alguma outra empresa que falou também que era isso e multiplicou. Não, tá acontecendo o Banco Pan, foi assim há pouco tempo. Banco Pan, exatamente. Vai virar digital, pá, o negócio subiu igual um foguete, pô. E aí continua um banco tradicional. Só porque mudou o nome, cara. Mudou o nome, velho. Entendeu? Mudou ali, vai ser digital. O Banco Inter, então pouca gente aproveitou essa daí. Exatamente. Aí você tem outra coisa aqui, o Peter Lynch fala. Toda vez que alguém falar que essa ação é a próxima a alguma... Já então, isso aqui é a próxima Amazon, próximo Facebook, próximo Google. No caso de Banco Inter, tem muita gente que fala, cara, isso aqui é o próximo Itaú. Cara, começa a tomar cuidado, porque geralmente não é. Aí tem o que o Gão falou, diversification, né? É que diversification em inglês seria diversificar, diversification é a brincadeira que ele fez pra diversificar errado. Ele bota, a tradução ficou piorização. Piorização, que ele botou como tradução no livro. Piorização. Caramba, cara. Que tá piorando a empresa, né? Ô, Primo, esse negócio que você falou do Banco Inter é o seguinte, ele fala muito também que ações são como histórias e chega uma hora que a história tem que ter um fim. Então o Banco Inter, por exemplo, você pode estar pegando uma história boa, mas ele vai até contra um pouquinho do buy and hold, né, de você ficar comprando pra sempre Banco Inter. A gente tipo assim, cara, você chegou até o seu objetivo com essa ação? Chegou, cara, dá um basta nisso, vende, entendeu? Eu acho muito bacana a analogia que ele faz comparando investir em ações com um jogo de pôquer daquele estilo, ele não usa o texano, mas é o mais conhecido aqui no Brasil, né, onde a mesa vai virando as cartas e você compara as cartas que você tem na mão com as da mesa e você vai decidindo se quer apostar mais ou não. A mesma coisa com uma ação. Vai saindo os balanços trimestrais, vão se passando os anos e você vai decidindo. Aumento posição, diminuo posição, realizo parte ou não. Então, por exemplo, o Banco Inter que você falou, Thiago, realmente vai saber se esse negócio vai ser realmente o próximo Itaú ou não, né? A gente não tem como saber. Mas quem já teve um bom lucro faz o quê, pô? Bota uma parte no bolso às vezes, cara. Eu fiz isso, eu tirei uma parte do que eu tinha lá, depois que subiu 100%, agora o que tá correndo risco lá é lucro. E isso eu posso deixar alguns anos, né? Eu me pergunto, não vou vender tudo porque imagina qual o tamanho desse negócio daqui a 3 anos se realmente continuar assim. Pode ser que os outros bancos coloquem contas digitais de volta e isso afete, mas eu prefiro pagar pra ver com parte do meu patrimônio, mas não todo. Ou às vezes muda alguma coisa, sei lá, o Banco Central coloca alguma regulamentação maluca e, né, impacta o negócio. Então, tipo, cara, uma hora a história acaba, né? Mas, cara, tem uma coisa que eu fico sempre pensando, que é o seguinte, até quando esses princípios que a gente acompanha há tanto tempo, como o próprio Warren Buffett, Peter Lynch, tudo que a gente lê, eles são aplicáveis ao nosso mundo. Porque se você for ver a taxa de mortalidade de empresas no S&P, essa taxa, ela tá ficando cada vez mais agressiva, né? Então, antigamente as empresas duravam, não vou saber os números agora, mas duravam, sei lá, 100 anos no S&P, aí depois 80 anos, 50 anos. Então a gente tá na mínima hoje. Não. As empresas duram muito pouco tempo. Tem uma observação até legal, Thiago, sobre isso. Tem outro livro que eu gosto bastante, que é o Empresas Feitas para Vencer, né? Do Jim Collins, que é um livro já mais velho. Você olha as empresas feitas para vencer, quais que estão vencendo hoje, entendeu? Tem várias aí que já não são mais vencedoras, né? Exatamente. Só que, cara, hoje, como a gente tá exposto a um mundo de tecnologia, de escala, de internet, em que tudo é realmente muito rápido, cara, da noite pro dia, um negócio ele é montado. Lembra do Flappy Bird?
Foi Flappy Bird aquele joguinho do celular? Foi. Sim. Flappy Bird, né? Cara, esse joguinho aqui, eu lembro de notícias, assim, que o jogo faturou, assim, milhões e milhões e milhões da noite pro dia, mas muitos milhões mesmo. E da noite pro dia ele sumiu também. É a moda, né? O boom e depois é o boom da internet, que nem aquele Face App lá. Meu, Face App. 2 semanas, um mês atrás, todo mundo postava foto, velho. Todo mundo. Todo mundo. Velho. Hoje o aplicativo morreu. Já era. O aplicativo morreu. Só que aí, quando a gente tá falando de empresa, obviamente que é um pouco diferente, mas ainda assim é muito rápido. Então o Banco Inter veio do nada e de repente todas as contas, todo mundo sobe conta lá. Daqui a pouco muda uma coisa na tecnologia, vem um outro player melhor que faz isso muito rápido. E aí toda a projeto, porque o pessoal não tá pagando o preço presente do Banco Inter, tá pagando o preço futuro. lucros futuros. E aí de repente esse preço futuro pagando múltiplo aqui de 100 vezes, de repente, cara, descobre que não é isso, o lucro tende a cair ainda porque eles tendem a perder cliente. Então, cara, vai pra um múltiplo de equivalente a 5 vezes hoje e o negócio diminui em 20 vezes o tamanho dele. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente tá falando de longo prazo e etc, eu fico um pouco preocupado com a perenidade dos negócios hoje, sinceramente. Mas aí o que a gente faz? É um pouco de levantar a régua. Que nem eu adoro quando uma Apple da vida lança uma tecnologia nova, porque eu sei que o resto do mercado vai tentar acompanhar. Que nem eles vão lançar um computador absurdo, só que um absurdo pelo preço também. Só que, cara, com certeza a Dell, sei lá, Samsung e tudo mais, vai querer acompanhar pra seguir na mesma linha com um preço mais barato. Então é que você falou do banco. O Banco Inter e esses novos bancos digitais vieram com essa novidade de tipo TED zero, sem manutenção de conta, que eu acho ridículo cobrar manutenção de conta, sem várias outras tarifas. E, cara, vai chegar num nível que, tipo, por exemplo, pro Itaú é insignificante, tipo, zerar a taxa de TED. Então pode ser que aconteça. Não pode acontecer de comprar, né, enfim, bancos, concorrentes, etc. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que eu deixo no ar aí. Mas aí o que a gente faz, Thiago, pra gente se precaver desse risco, né? A gente faz o que o Peter Lynch leva a um extremo, que é a diversificação. E em várias partes do livro, ele deixa claro de ações que tiveram multiplicações exponenciais e ele não pegou aquelas ações. E em várias partes ele deixa claro também que tem empresas que ele comprou e elas foram perdedoras. Só que se você pegar numa empresa que ele perde, ele vai perder no máximo 100% da fatia que ele investiu. E numa empresa que multiplica por 10, ele ganhou 1000%, pô. Então, uma única vencedora dessa categoria faz com que 10 erros, se ele investiu a mesma coisa em cada uma, sejam compensados. Então é a mesma coisa de uma pessoa que vai montar uma carteira. O cara pega 10 ativos, que pro Peter Lynch é um crime, né? O cara tem 1.400 ativos. Mas o cara pega 10 ativos. Aí ele vai ter que 3 mais ou menos ficam parados no mesmo lugar, um dá um lucro mais ou menos, um dá um prejuízo mais ou menos. Ele perde dinheiro com alguns que vêm a falir, mas se ele tiver 3 ativos que se multiplicam muitas vezes, o portfólio dele é vencedor. E vai que ele pega um que vira uma dessas 10 baggers aí, se multiplicar 10 vezes, ou 20 vezes, ou 50 vezes. Agora, cara, convenhamos, não dá pra você monitorar uma carteira de 1.400 ativos, né, velho? Ele tinha uma estrutura de um fundo, né? Então provavelmente ele tinha mais gente ali com ele. Assim, não dá. Não, é uma coisa meio impensável mesmo de fazer. Cara, 1.400 ações não dá. A filosofia é Thiago Nigro, né? Eu acredito que é melhor você ter menos ações que você entende do que muitas ações que você não entende. Ele faz uma comparação com filhos, né? Ele fala assim, cara, ações são que nem filhos. Imagina você ter 15 crianças, cuidando de 15 crianças, correndo pra lá e pra cá. Você não vai dar conta, né? Às vezes, se você tiver 3 filhos, você vai dar conta. Eu acho que ele usa aquela filosofia de a vida cria, então, né? Toma conta de 15, deixa 1.385 aí que a vida cria. Vai que um vira um Neymar, outro vira Anitta. Por simples aleatoriedade do mundo, né, cara? Você bota 1.300 ações lá, uma delas vai ser a nova Apple, Vai ser a nova Apple. Mas aí a gente pode até ver como filosofias diferentes também dão certo no mercado. Que a gente pega o Charlie Munger, por exemplo, que é um outro puta investidor. O cara acho que só tinha 3 ações na carteira dele. Você pega o Warren Buffett, né, que é companheiro dele também, ele elogia pra caramba o Warren Buffett no livro. E é uma filosofia diferente da dele. A gente vê que tem vários caminhos, né, Elgão, pra chegar no mesmo lugar. Isso é bonito, né? Você não precisa não tem uma única estratégia vencedora, não é? Então é legal isso daí. A única questão que eu acho que a gente vê em todas as estratégias o cara ele se manteve durante bastante tempo no mercado. Né? O mercado ele vai premiar aquele camarada que sobreviver e tiver paciência e ficar mais tempo investido. É isso aí. Por isso que eu gosto tanto da primeira regra do Warren Buffett, que é nunca perca dinheiro, que eu acho que o grande segredo, matematicamente falando, é você perder menos nas crises. Ele perde, mas ele perde menos. Isso perde aí. Menos, Até uma elogio ao próprio Peter Lynch, que acho que não teve um mês negativo, né? Um ano negativo. Aliás, mês não, né? Um ano negativo no fundo. Ele fala disso. Até o momento que ele escreveu o livro, o pior ano dele foi um rendimento de 1%. 1 ou 4%, eu não lembro agora. Mas foi alguma coisa positiva ainda. Convenhamos que ele não passou por 2008, né? Não. E esse livro foi em 89, né? Então, mas tira daí alguma... Pegou outras crises. Com 40 e poucos anos, né, cara? Mas ele não pegou...
Mas tem uma coisa engraçada que ele fala. Ele nunca conseguiu prever a direção do mercado, mas ele deixa claro que toda vez que ele avançava na vida, o mercado caía. Ele chama de efeito Lynch isso. Alguém perguntava, e o mercado vai cair ou não? Ele falou, bom, talvez eu seja promovido nos próximos meses, então provavelmente o mercado irá cair. Ele falou que sempre que ele aumentava na vida, o mercado caía. Mas ele ia lá e fazia o quê? Aumentava a posição, né? Ele transformou um fundo de 20 milhões em um fundo de 9 bilhões. Foi isso que ele conseguiu fazer com essa estratégia dele. Agora, nos cinco coisas que o Peter a gente fala pra gente tomar muito cuidado, tem mais duas, né? Uma é você nunca comprar uma empresa que é dependente de um único consumidor. Você tem o caso da Wiz, né? A Wiz tinha era tudo era caixa. Tudo na caixa, sofreu pra caralho. Caixa, aí sofreu, perdeu o contrato com ela. Agora conseguiu se levantar, mas, cara, até então ninguém sabia se ele ia conseguir, não é? Tem um fundo imobiliário recentemente, eu esqueci o código de negociador. XP Macaé. Que acho que a Petrobras... Era todo alugado pra Petrobras, e todo mundo pensava assim, mas a Petrobras, ela é tão grande, não tem como ela deixar de pagar, etc. De repente aconteceu tudo que aconteceu, a Petrobras saiu de lá e você ficou com um prédio inteiro desalugado. Então, realmente, é muito arriscado. Assim, vamos supor que a chance é grande de dar certo, mas se tiver uma possibilidade de você se expor ao risco da ruína, tem que sair fora. Não vale a pena. E o quinto ponto, e eu passei na Pérez daqui, cara, que ele fala, it's a whisper stock, que é uma empresa que você tem uma dica quente, bem, tipo, cara, não conta pra ninguém, cara, mas olha, vai acontecer tal coisa e tal, sabe, ninguém tá sabendo, mas olha, cara, compra essa ação. Isso aqui geralmente não, a não ser que você esteja falando num altíssimo nível, e aí seria até algo ilegal, né, mas se você ouve isso de um amigo, de um assessor, de alguma coisa, isso aqui tende a ser bullshit, entendeu? Eu passei por isso já contei a história.